Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória a Deus. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e no seu coração crer, tu serás salvo. Romanos fala que com o coração a pessoa crê, com a boca ela confessa. Então, louvado seja Deus. Queridos, eu estou dando início a esta live. Hoje seria o culto, de oração na igreja. Desde quando começou essa pandemia, com aquele fechamento da igreja, as pessoas parece que esqueceram, que tem culto de oração, que é importante. Mas nós temos feito esta live lembrando isto aos irmãos, a importância de orar, a importância de buscar a Deus. Nós vamos fazer leitura em João, no capítulo 18, João 18:36, quando Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Aqui nós encontramos nesse capítulo, quando Jesus ele é interrogado por Pilatos. Você vê, Jesus o santo, Jesus puro, aquele que veio para salvar, era interrogado agora por Pilatos, por autoridade ali na época. Então nos diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e ele perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então você já ouviu essa história muitas vezes, quando Jesus é interrogado por uma autoridade, por Pilatos. Pilatos pergunta se Jesus era rei, se ele era o rei dos judeus. E Jesus entendeu: poxa, isso aí são as autoridades da religião judaica que passaram essa informação e ele está me perguntando. Então, Jesus, essa pergunta vem de você mesmo ou é alguém que mandou você me fazer? Foi alguém que passou interpretações a meu respeito? E Jesus falou: olha, eu vim para reinar. Só que Jesus diz para Pilatos:
o versículo 36, o meu reino não é deste mundo. E Jesus fala assim, olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo o seguinte, ô Pilatos, eu estou sendo entregue nas tuas mãos. Fique tranquilo, o meu reino não é deste mundo. Pilatos, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus seguidores, estariam comigo aqui agora. Eles iam estar brigando para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é deste mundo. Eu quero dizer para você que houve testemunhos sobre a inocência de Jesus. João 18:38, o Pilatos viu que Jesus era inocente. E nós temos aqui várias pessoas na Bíblia que disseram que Jesus era inocente. O Judas, em Mateus 27:4, Judas fala assim, trair sangue inocente. O próprio Judas, após trair Jesus, ele disse, poxa, trair um sangue inocente. Em Mateus 27:19, a própria mulher de Pilatos disse assim, não te envolvas com este justo. A mulher de Pilatos era pecadora, mas ela percebeu que Jesus era justo. O próprio Pilatos, em João 18:38, o próprio Pilatos disse assim, eu não acho nele crime algum. Pilatos via que Jesus era justo. Os malfeitores, você sabe que Jesus ele foi crucificado entre dois malfeitores. Lucas 24:31, um dos malfeitores disse assim, mas este nenhum mal fez. O centurião, Mateus 27:54, quando crucificaram Jesus, o centurião que crucificou a Jesus disse assim, verdadeiramente este era filho de Deus. João, um dos seguidores de Jesus, 1 João 3,5, disse assim, nele não existe pecado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, disse assim, ele não conheceu pecado. E 1 Pedro, o apóstolo Pedro também, 1 Pedro 2:22, disse assim, o qual não cometeu pecado. Em Hebreus 4:15, o autor de Hebreus disse assim, sem pecado. Então vem a pergunta, por que o Senhor teve que morrer mesmo assim? A resposta está na carta de Pedro, 1 Pedro 2:24, para carregar os nossos pecados. 1 Pedro 2:24 diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, por quem morreu o Senhor Jesus? Pelo pecador, por você e por mim. Por que morreu o Senhor? Para salvar você e a mim, para salvar o pecador. Por que o Senhor veio ao mundo? Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar você e eu. Onde levou nossos pecados? Ele levou na cruz. Ele levou no madeiro. Sua morte foi voluntária? Sim, ele veio e morreu para o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é de graça, não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação não é esforço do homem. A salvação é Romanos 10:9, como Paulo diz, que com o coração o homem crê, com a boca ele faz confissão, e esse será salvo. O sacrifício de Jesus, ele tem que ser repetido? Não, não tem que se repetir. Jesus já veio e pagou o preço. Jesus já veio e pagou o preço. Sabe para quê?
para que você e eu nos tornássemos pessoas livres. Hoje, o Brasil comemora mais um ano de independência. Foi um dia onde muitos foram à rua. Por quê? Devido a coisas que têm sucedido na nação. Então o brasileiro é convidado, é convocado, venha, salva. Por quê? O reino de Jesus não é deste mundo. O seu reino e o meu também não é deste mundo. Mas enquanto estamos aqui, nós temos essa pátria chamada Brasil e que somos convidados a tomar posturas em relação a esta pátria. Por quê? Porque se calarmos agora, depois será tarde. Por que acontecem essas coisas no nosso país? Você tem que acompanhar a história do Brasil. Todos vocês que estão me assistindo um dia estudaram e você aprendeu coisas na história do Brasil. E você vai ver que a descoberta de nossa nação já foi uma descoberta em cima de mentiras. A gente aprende lá no grupo quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. E a gente sai ali, Pedro Álvares Cabral. A professora pergunta na prova, a gente, Pedro Álvares Cabral. Para todos os efeitos, são ele. Mas você estudou um pouquinho mais, aí você, depois que saiu do grupo, entrava naquela parte que chamava ginásio, você aprendia um pouco mais da história do Brasil. Aí você aprendeu que o Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil ali, né, lá pela Bahia, mas que antes dele, alguém chamado Cristóvão Colombo, um outro aventureiro, um outro descobridor de terra, já tinha descobrido a América. Então você vai aprender que veio o Tratado das Tordesilhas. O Brasil foi dividido. Por quê? Porque Portugal, por um lado, queria uma parte do Brasil, porque não, foi o português que descobriu, e do outro lado, não, foi o Cristóvão Colombo. Então fizeram uma divisão, e com isso aí, espanhóis vieram dominar o Brasil por um tempo, os holandeses vieram ocupar o Brasil, principalmente lá no Pernambuco, por um tempo, certo, queridos? Os espanhóis, certo? E assim por diante. E assim é a nossa história. Vieram os portugueses, aqui já tinham os índios, vieram depois os africanos com seus costumes, a sua cultura, a sua alimentação, a sua religião, sua maneira. Havia uma discórdia ali entre os negros e a Igreja Católica, porque ela tinha seus santos, as suas imagens, e proibia os escravos de cultuar os seus caboclos, grias, orixás, e assim por diante. Então o que os negros fizeram? Eles mudaram o nome das imagens. É por isso que você vai na Igreja Católica, a imagem tem um nome, o santo tem um nome, você chega lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, tem outro nome. Essa colocação que eu estou fazendo aqui, eu não estou criticando nem a fé católica e nem a fé umbandista. Às vezes, se tiver algum irmão católico, algum irmão umbandista nos assistindo, entenda isso, não estou fazendo crítica. É uma coisa que todos nós aprendemos na escola. Eles, para poder cultuar a maneira como eles acreditavam, eles colocavam aquelas imagens. É por isso que na Igreja Católica o santo tem um nome, na Umbanda lá eles têm outro nome. Foi a maneira que eles encontraram. Mas o que eu quero, o foco que eu quero te mostrar não é isso, é que tinham os índios, vieram os portugueses, vieram os negros, vieram espanhóis, vieram holandeses, veio depois ali a caravana de árabes também, a caravana de asiáticos, enfim, até que chegou a hora e a vez de vir também os imigrantes, principalmente italianos. Então assim foi a formação de nossa nação. Mas lá no berço da nossa nação, o Brasil foi descoberto. A família do João VI veio para o Brasil, e ali é que o Brasil, vamos dizer assim, começou a ser Brasil, começou a ter uma cara de nação e tal. Ele colocou a Biblioteca Pública, Banco do Brasil e assim por diante. Mas só que depois o João VI foi embora. Ficou o Dom Pedro I, seu filho, muito jovem, fanfarrão, beberrão, mulherada, essas questões aí, principalmente de jovem. Tá, e assim foi. Até que chegou o momento que alguém queria tirá-lo do poder, queria puxar o seu tapete. Foi quando ele fez o Dia do Fico. Né? Ele teve que dar uma resposta para Portugal e para o povo do Brasil, dizendo: eu fico, eu vou ficar.
E ele ficou aqui no comando do Brasil, na administração, o Dom Pedro I. A coisa foi se apertando mais, até que no dia 7 de setembro, então veio essa questão, ele às margens do rio Ipiranga, chegou ali um comunicado, olha, você vai ter que, ou você volta para Portugal, ou você chegou a hora de você fazer a independência do Brasil. E o próprio pai dele mandou uma carta, meu filho, olha, quando a coisa apertar, é melhor você pegar essa coroa antes que algum aventureiro lance mão dela. Eu tenho certeza que você aprendeu isso aí na escola. Eu estou falando isso para lembrar você. Então, queridos, ele teve que dar aquele brado ali de independência, laços fora, soldados, de hoje em diante, o Brasil está separado das cortes de Portugal, porque até ali o Brasil era colônia de Portugal. Agora ele era o grito da independência. Bom, nós vamos deixar de ser colônia de Portugal e vamos ser o país Brasil. Então ali surge a nossa pátria, a nossa nação, certo, amados? Mas um dia o Dom Pedro I foi embora, deixou o filho dele com 5 anos de idade, foi necessário uma equipe para comandar o país, inclusive o padre Feijó, fizeram esse grupo, já nesse grupo havia brasileiros neste grupo, e o tempo passou, trabalharam então para que houvesse a república. Por quê? Porque o Brasil havia deixado de pertencer a Portugal, mas quem continuou no comando? Um português, Dom Pedro I. Ele foi embora, mas quem ficou no comando? O seu filho, o filho de português também, o Dom Pedro II. Mas aí os brasileiros começaram a entender, pera lá, já que é Brasil, nós temos que puxar o tapete desses caras. Eu estou trazendo para a linguagem de hoje, para nós comandarmos. E foi o que aconteceu. Veio a República, veio a eleição do primeiro presidente. O primeiro presidente, algum tempo depois, fizeram o impeachment dele, apertaram ele, ele teve que entregar para o vice. E de lá para cá, essa é a história do Brasil. Se você estudar, você vai perceber que a nossa história sempre foi assim. Alguém ganha, o outro que é contra, alguém sempre quer puxar o tapete, quer tirar o poder. Assim tem sido a nossa história. É onde... E assim foi, até que os militares, quando os comunistas queriam abraçar o Brasil, os militares se posicionaram, o povo foi para a rua em 64, opa, comunismo não. Foi onde os militares pegaram o poder, só que eles tinham que reorganizar o país e liberar o país. Eles gostaram do poder, ficaram 20 anos. Saíram quando, 20 anos depois, lá em 85, o povo foi para a rua para dizer... Né? Por quê? Porque eram os brasileiros querendo mandar, né? Essa classe política aí querendo dominar o país. Os militares entregaram o poder, aí começou a briga de esquerda, direita, centro, para ver quem comandava o Brasil. A direita teve a sua chance, o centro teve a sua chance, a esquerda também teve, e o Brasil foi dominado por tantos roubos. Por quê? Porque desde a sua descoberta é um país que sempre teve a mentira, o engano, o roubo. Mas o interessante é que o Brasil ainda continua sendo o país mais rico do planeta, embora o brasileiro não viva essa vida. Então agora novamente o povo é convocado exatamente no aniversário da independência e à rua. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu li aqui alguns textos onde Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. E alguns textos que mostram que Jesus morreu para nos salvar. Eu quero terminar essa palavra, essa live, dizendo para você o seguinte: o nosso reino não é deste mundo. Sim, somos brasileiros, votamos, vivemos, temos compromissos de cidadão com o país, temos sim que, de uma certa forma, lutar pela nossa pátria. Mas que você possa ter no seu coração essa palavra: o nosso reino não é deste mundo. Ao aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso foco tem que ser o céu. Eu não estou dizendo que a gente vai esquecer tudo aqui, não, não é isso. Mas o nosso foco número 1 tem que ser o céu. Nós temos que passar a viver em primeiro lugar como cidadão do céu. É isso que eu quero que você entenda. O reino de Jesus não é deste mundo. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: eu vos deixo a paz,
Eu dou a minha paz para vocês. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, ele quer sim que você tenha paz. Ele morreu na cruz para que você tenha paz. Ele morreu na cruz para que você o receba, se converta, receba a independência da sua alma. Assim como é confusa a nossa história e deu brechas para roubos e situações dessa natureza, como você sabe, a mesma coisa é a nossa alma. A Bíblia diz em Gênesis que você e eu, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Olha só, Gênesis fala que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. E Paulo fala que nós fomos feitos em Romanos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então você e eu, Deus nos criou para termos vida espiritual, para termos vida eterna. E a vida eterna é esta: creiais em Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você não recebeu a Jesus ainda como Senhor e Salvador, que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você que está vendo essa live, compartilhe essa palavra, porque tem milhares de pessoas precisando aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que só há uma forma de você ter uma independência espiritual, é aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia nos promete: aquele que é de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Olha só as maravilhas. Olha só que promessa. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos, os seus seguidores, né? Os demônios, acampa-se ao derredor, ao nosso derredor. Por quê? Por que eles acampam ao nosso derredor? Porque ao nosso redor, a Bíblia diz que quem acampa é o anjo do Senhor. Eu quero dizer para você, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Eu quero dizer para você, você é a menina dos olhos de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você já aceitou, leve a sério a Jesus Cristo. Aleluia. O mundo, enquanto for o mundo, vai ser isso aí mesmo. Tem esse governo, tem quem não gosta dele, tem quem queira a saída dele, tem quem trabalhe para puxar o tapete dele, e com isso a nação vai sofrendo, o povo vai sofrendo. Mas eu quero dizer para você que Jesus morreu para te salvar. E seja como tiver esse reino chamado Brasil, seja na mão de quem tiver esse reino, seja na mão da direita, seja na mão da esquerda, seja na mão do centro, seja na mão dos militares, seja de quem tiver este reino chamado Brasil, na mão de quem? Esse mundo que em breve vai estar na mão de um rei chamado Anticristo. Tudo que está ocorrendo hoje no Brasil faz parte desse plano diabólico que a Bíblia chama reino do Anticristo, onde o ser humano vai ter que ter uma marca ou na testa ou na mão, e só com essa marca ele vai poder comprar, adquirir, negociar. Só que a Bíblia diz que quem tiver essa marca na testa ou na mão não terá parte com Deus. Para alguns estudiosos da Bíblia, para alguns teólogos, essa marca vai ser colocada na testa ou na mão após o arrebatamento da igreja. Para outros, acredita que essa marca na testa ou na mão vai ser antes da volta de Jesus. Há uma determinada denominação que acredita que não existe essa marca seria o do mundo, que um dia vai haver aprovação, obrigação de se guardar o domingo, que seria esta marca da besta. A verdade é que Apocalipse nos fala assim: como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora terrível, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. É uma promessa de Deus. Você vai estudar a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que vem um desastre, primeiro Deus salvava o dele. Deus destruiu sim Sodoma e Gomorra, mas antes Deus tirou o Ló,
e as suas 2 filhas de lá. A mulher dele não, porque a mulher dele olhou para trás, mas Deus os tirou, Deus os salvou. E outras situações que acontecia, Deus tirava. É por isso que cremos que Deus vai salvar, vai levar para si. Então, que você possa sim amar o Brasil, abençoar o Brasil, ser um excelente cidadão brasileiro, sim, praticar a cidadania, sim, mas não esqueça, o meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus. Não se esqueça, você é cidadão do céu. Como cidadão do céu, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Você está aqui para temperar, você está aqui para testemunhar, você está aqui para levar as boas novas do Evangelho, você está aqui para dar testemunho de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Aceite a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. O nosso reino não é deste mundo. Que Deus abençoe o Brasil a cada dia. Que Deus abençoe nossos governantes a cada dia. Mas o teu e meu reino não é deste mundo. Aleluia. Quando findar aqui na terra, lá no céu, aleluia, teremos a vida eterna com Deus. Ole canta lábia, subcanta lábia, suriandemicaia. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por este dia que o Senhor fez. Ó Deus, essa canção diz que o Senhor enviou o seu Filho amado. A tua palavra diz em João 12, que todos que creram em seu nome, o Senhor deu a eles o poder, o direito de se tornarem teus filhos. Pai, eu te agradeço pelos teus filhos e tuas filhas que estão ao vivo comigo. Te agradeço pelos teus filhos e tuas filhas que talvez no outro dia vão ouvir essa palavra. Meu Deus, esta canção diz que o Senhor vive. A Bíblia diz que o Senhor ressuscitou ao 3º dia e que tu estás à direita do Pai intercedendo por nós. E como o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Senhor, nós não sabemos o que vai suceder com o Brasil, mas a tua palavra diz que o teu Filho, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que estava perdido em Lucas 19:10. Eu te agradeço, meu Deus, por fazer parte desta lista das pessoas que são salvas, listas das pessoas que creram no reino de Deus, que crê que o reino de Deus não é este mundo. A tua palavra diz: que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus, será salvo você e tua casa. Atos 16, 30 a 31, nos ensina que esse é o caminho da nossa redenção, este é o caminho da nossa independência. Você quer viver uma verdadeira independência? Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a verdadeira independência. Você vai ter independência espiritual, você vai ser a menina dos olhos do Senhor, o anjo do Senhor vai acampar ao teu redor e vai te livrar. Você vai ter a bênção de Jeová Jiré, você vai ter a direção do Deus Todo-Poderoso, você vai ter o seu nome inscrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Receba Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Receba a independência que Deus tem verdadeiramente para a sua vida. Essa independência, Deus vai abençoar também sua vida financeira, porque Ele promete: olha, buscar em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus deixou claro: olha, 2 ou 3 reunidos, apresente a Deus as tuas necessidades. É promessa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai, então nós vamos estar aqui encerrando essa palavra, este momento. Que essa palavra fique gravada, não apenas aqui nesse sistema de gravação da internet, do YouTube, mas que ela fique gravada na mente daqueles que a estão recebendo, no coração daqueles que a estão recebendo, e que eles possam dizer a cada dia: o meu reino não é deste mundo, e que eles possam a cada dia estarem preparados para viver eternamente no reino de Deus. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória. Meus queridos,
Nós vamos colocar aí o Pix da igreja. Se você quiser enviar o dízimo, se você quiser enviar uma oferta, é só você enviar por este Pix aí, é uma conta da nossa igreja, amém? Deus abençoe você. Amanhã à tarde, às 15 horas, nós estaremos ali na igreja com a nossa irmã Sil. Nós vamos ter ali a Santa Ceia. Toda primeira quarta-feira, após a Santa Ceia, nós estamos fazendo uma ceia à tarde, principalmente para as pessoas da terceira idade, para aquelas pessoas que não puderam estar domingo conosco. Então, amanhã à tarde, às 15 horas, nós estaremos lá na igreja com a nossa equipe, servindo ali a Santa Ceia do Senhor, na tarde da bênção, em nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira à noite, com a pastora Natália, no domingo de manhã, às 8 horas, e à noite, às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Irmãs, e se prepare, porque o Outubro Rosa está chegando. Aleluia! Um beijo no teu coração e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, amém, Jesus. Aleluia!